Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu estou fazendo um tour de vídeos aqui pelo canal sobre o Enem. Eu fiz um vídeo comentando tudo sobre o Enem, que eu faço um resumo sobre quem pode entrar no Enem, quem pode fazer o Enem, o que você pode fazer com a nota do Enem, como é a prova. Eu vou deixar indicado aqui pra vocês. E eu fiz um vídeo também comentando quem pode fazer o Enem, que é um vídeo já bem mais detalhado, né, que eu falo sobre condições mais específicas, que eu também vou deixar indicado aqui. Dito tudo isso, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre como é a prova do Enem. Na realidade, são duas provas que a gente chama de caderno. Cada pessoa, quando entra na sala de aula, vamos voltar um pouquinho que eu acho que vai ajudar, né? O Enem, ele é uma prova, certo? Que ele é atualmente aplicado em 2 domingos, geralmente no final de outubro e início de novembro. Quando você for fazer sua inscrição no site do INEP, é muito importante se atentar depois às datas que vão ser as provas, eles avisam tudo certinho e verificar também o lugar que você vai fazer a prova. Nem todas as pessoas vão fazer no mesmo lugar, até porque muita gente se inscreve, então eles vão distribuindo a galera, geralmente por ordem alfabética, pelas escolas por aí. E aí o que acontece? O portão dessas escolas, e eu acho que não é só em escola, mas eu sempre fiz em escola. Então na minha cabeça tá que é só escola, mas eu acredito que não seja só escola. Mas esse lugar específico para fazer a prova, o portão ele sempre vai abrir meio-dia, no horário de Brasília. E o portão ele vai fechar às 13 horas, que seria 1h da tarde. Só que acontece, o portão ele fecha às 13 horas e aí você tem esse tempinho para ir para a sala de aula e se organizar. Porque a prova, de fato, ela começa 1h30, 1h30, né? 13 horas e 30 minutos. E aí o que acontece? Nesse período, o fiscal que vai ficar dentro da sala de aula, né? Tem as carteiras certinhas, se eu não me engano, porque, gente, eu confundo tudo com o Unicamp, né? Eu fiz vários vestibulares, mas se eu não me engano tem a carteira certinha para sentar. Mas se não tiver, você pode escolher, se não tiver seu nome na mesa, você escolhe a carteira que tem lá. E aí eles vão te entregar um caderno, cada pessoa vai receber um caderno de uma cor diferente. E você, o vermelho e agora, eu vou deixar certinho aqui as cores que tem, vou deixar várias fotos aqui em volta. E cada pessoa vai receber um caderno. E cada caderno são as mesmas questões, só que as questões elas estão dispostas em ordens diferentes, que é exatamente para evitar a questão da cola, né? De eu colar do coleguinha em volta. Então cada pessoa ao meu redor vai estar com um caderno diferente. Mas no total, no final das contas, são as mesmas questões. Só muda a ordem que as questões aparecem para cada caderno, entende? O tema da redação ele também é o mesmo, é tudo igual, só muda a ordem das questões. E aí o que acontece? No primeiro dia, então você vai chegar, vai sentar, você só pode usar caneta esferográfica preta, né? Não pode ficar com o celular na mão, estojo, borracha, nada disso. Pode nada. Só a caneta esferográfica preta. E aí o que acontece? Você vai abrir seu caderno, tem que preencher algumas coisas lá. E tem um tempo mínimo de prova, que vai variar de cada dia. Mas no primeiro dia, a prova ela começa então 1h30 da tarde e ela vai até às 7 horas da noite. Você vai ter 5h30 para fazer essa prova. E no segundo domingo, a prova ela vai dar 1h30, né, das 13 horas e 30 minutos até as 18 horas e 30 minutos. Então são 5 horas de prova. Ao total, juntando os 2 dias, são 10 horas e meia de prova. Então é uma prova de resistência, querendo ou não, né? Mas você não precisa ficar todo esse tempo. Tem um tempo mínimo para cada dia, se eu não me engano, gente, são 2 horas, 1h30 para ficar dentro da sala de aula. Acho que é uma torno de 2 horas. Eu lembro que a galera ia embora tipo 3h30, assim. Então esse tempinho é o mínimo para ficar dentro da sala de aula. E antes de você ir embora, não basta só preencher o caderno, só as questões do caderno, porque o caderno você pode levar embora. Na realidade, o que você vai precisar preencher é um gabarito, que é o gabarito oficial, então tem que tomar muito cuidado na hora de preencher o gabarito, porque se tiver alguma rasura no sentido, sei lá, na questão 20, você acha que a alternativa correta é a B, mas na hora de pôr no gabarito, sem querer, pôs C, porque confundiu com a questão 21. E aí você não pode preencher, tipo, de novo o B do lado, entendeu? Se você faz isso, aquela questão é anulada, vai ser anulada no seu total final lá, vai ser anulada como se você tivesse errado aquela questão, entendeu? Mesmo que você acertou com a B, por você ter rasurado, você vai dar como questão errada.
Então tem que tomar muito cuidado para não rasurar, para não rabiscar, enfim, e preencher certinho a bolinha. É tipo uma bolinha assim, e aí você tem que preencher, pintar com a caneta preta, fazer bem bonitinho. Eu acho que basicamente é isso. Eu queria comentar também um pouquinho sobre a quantidade de questões e sobre o que dá em cada dia. No primeiro dia é a redação, não só a redação, mas é o principal, né? A redação. E aí tem um texto tem alguns textos motivadores nessa redação. Eu vou deixar tudo aqui do lado aqui para vocês verem. E aí depois dos textos motivadores, que não necessariamente é só textos, pode ser gráficos, imagens, mas chama-se como textos motivadores porque você vai precisar se utilizar daqueles recursos ali que está disponibilizando nesses textos para usar na sua redação. É importante citá-los. E depois do texto motivadores tem a proposta da redação e embaixo tem as 30 linhas que você pode utilizar. Além disso, a redação em si, ela tem uma folha oficial, então você pode usar o do caderno para fazer rascunho, você pode, assim, rabiscar o caderno de prova à vontade. É que não tá mais aqui, eu tô triste. Mas o meu, gente, não tinha mais espaço para escrever, entendeu? Eu fazia todos os cálculos, todos os meus raciocínios, tudo, eu anotava. A redação também, eu fiz rascunho, rabisquei, cortei palavra, comecei embaixo de novo, mas tudo isso no caderno. O que importa é o que vai estar no gabarito e o que vai estar na redação final, que é a folha oficial lá, que eles dão também lá na hora, junto, né, com o caderno. Então, no primeiro dia é a redação. Além disso, você vai ter linguagens e códigos, tecnologias, eu confundo todos os nomes, mas basicamente é literatura, gramática, né, também aparece um pouco. Língua estrangeira, aí vai depender se você escolheu inglês ou espanhol, e vai ter artes também. E é tudo pela ordem da múltipla escolha. Então tem um texto, tem a pergunta e tem as alternativas. São 5 alternativas, é de A, B, C, D, E. E aí você tem que preencher uma alternativa e depois, quando for preencher o gabarito, a mesma coisa, né? Coloca a alternativa que você colocou no caderno. Pensando na linguagens, quase tudo também, dependendo até um pouco de matemática, natureza, é muita interpretação, muita interpretação. Às vezes a resposta, ela pode estar na própria questão, sabe? Porque sempre tem um textinho que contextualiza, enfim, sei lá, uma reportagem. Se é literatura, que eles dão bastante, vai ter um trechinho, um excerto, né, de algum texto, de algum livro, aí embaixo tem a fonte de onde vem, então você consegue associar de onde que tá falando. E aí tem uma pergunta embaixo. E muitas vezes é interpretativo, é você prestar atenção na questão, mas se você não lembra certo, assim, anota, sabe? É bom anotar que a gente consegue organizar as ideias, vai anotando. Desse livro eu lembro de tal coisa, não. Pode ir anotando no caderno, assim. Eu usei meu caderno pra caramba, eu anotava tudo. E aí, então, linguagens, suas tecnologias, que vai entrar, então, em literatura, língua estrangeira e artes. E além disso tem ciências humanas, que é filosofia, sociologia, história e geografia. São 4 áreas do conhecimento dentro de uma área maior que as ciências humanas. E aí são 45 questões para uma área e 45 questões para outra área, entende? E todas as questões, mesmo esquema, todas com alternativas, múltiplas escolhas. No segundo dia é matemática e suas linguagens, matemáticas e códigos, eu acho que é assim que se chama, e ciências da natureza, que aí vai entrar física, química e biologia. E a mesma coisa, para matemática vão ser 45 questões, e para outra área, que vai englobar física, química e biologia, são mais 45 questões. E aí vai ter vários tipos de questões. E a galera costuma, né, comentar que o Enem ele é uma prova de resistência não só por serem 10 horas e meia, mas porque ele é muito famoso por ter muito textão, né? Às vezes você gasta mais tempo lendo a questão, às vezes, né? Uns 70% do tempo, pelo menos, você vai gastar mais tempo realmente lendo a questão do que respondendo ela. Então é realmente uma prova de resistência, uma prova de paciência. Nos 2 anos que eu prestei o Enem, eu fiquei até o final, eu aproveitei cada minuto, até o último minuto do segundo, o último segundo que tinha, fui uma das últimas a ir embora. Eu fiz o rascunho da redação, consegui preencher toda a prova, chutei vários lá também, não sabia tudo,
Mas o importante é você fazer o seguinte, agora é uma dica, sabe? Tipo, na hora de fazer o Enem. Você leu a questão, não entendeu, não sabe, pula, põe um X assim, sabe? Vai se organizando, põe um X, pula para a próxima questão e assim vai indo. Porque o que acontece? O importante no final não é você acertar o máximo possível, mas é ter uma coerência no tipo de questão que você acertou. Como assim, né? O que acontece? O Enem, ele não dá uma nota, né? Cada área vai ter uma nota de 0 a 1000. A redação também, então no final é meio que considerado 5 áreas. Cada área vai de 0 a 1000. Na hora que você receber sua nota lá em janeiro, você vai ver que é de 0 a 1000. Mas essa nota de 0 a 1000, ela não vai, tipo, você acertou as 45 questões daquela área e você vai tirar 1000. Não é isso. É claro, se você acertou as 45, você vai tirar 1000. Mas, sei lá, vamos supor que você tirou 40. Você não vai tirar, tipo, 900, 800, não necessariamente. Pode ser que você, acertando 40 questões daquela área, você vai tirar 700. Eu, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu acertei na prova de natureza, no último ano que eu fiz, eu acertei 13 questões de 45. Se a gente fosse pensar 13 questões de 45, não é nem metade, né? Então eu deveria tirar o quê? Menos de 500 no Enem, naquela área. E eu tirei 600 e pouquinho. Por que isso acontece? Né? Por causa do método como o Enem ele avalia as notas. Ele não dá nota pelo acerto, ele dá nota por um negócio chamado TRI. Toda vez eu esqueço mais a teoria do erro improvável, uma coisa do gênero assim. Eu vou deixar aqui certinho para vocês o que significa a sigla. Mas basicamente essa teoria do erro, ela consegue, essa teoria ela vai fazer? Ela vai calcular se as questões que você acertou foram chute, né? Algumas óbvias sempre vai ter algum chute ou não, mas se a maioria das questões que você acertou foram chute ou você realmente sabia. E como que eles vão saber se você sabia ou não, né? Que é difícil, né? Eles vão pelo padrão de resposta que você deu. Então, quando eles vão fazer a prova, eles categorizam, não pra gente, mas internamente, né? Os tipos de questões. Essa questão é nível fácil, nível médio, nível difícil. Essa questão engloba X conteúdo, essa questão engloba X conteúdo, outro conteúdo. Então, eles têm toda essa categorização interna. Então, quando as provas, os gabaritos deles passam pelo TRI, o próprio sistema vai calcular a nota dos alunos a partir dessas categorias, entende? Então, por isso que eu acertei, as 13 que eu acertei, eu realmente sabia, entendeu? E realmente, tipo, eu fui péssima no chute, não acertei nada pelo chute. E aí eu acabei tirando uma nota alta porque as 13 que eu acertei eu sabia. Agora, se eu tivesse acertado 25 questões, mas, tipo, acertei tudo misturado, sabe? Eles vão entender que eu chutei. E aí, então, a minha nota provavelmente vai ser menor. É um pouco complicado mesmo, é um pouco complexo. É difícil conseguir entender. E eu acho que é isso, galera. Eu espero não ter esquecido nada. Eu tentei ser o mais sucinta, mas ao mesmo tempo detalhada possível. Mas se mesmo assim você ainda tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu sempre respondo, tá? Até!